Aula de português. Hoje nós vamos fazer a atividade da página 19. Abra o seu livro nessa página e vamos fazer a leitura de um texto. Vamos então começar a leitura do texto. Põe o seu dedinho no título e acompanhe a leitura com a Pro. A menina de nome enfeitado. Era uma menina de cabelos com cachinhos pretos chamada Natália, muito sabida e bonita. O passeio de que ela mais gostava era visitar o sítio da tia Nininha. Mas naquele dia ela estava com mais pressa, queria chegar logo para contar uma novidade. Foi entrando e falando: Tia Nininha, eu já sei ler! Que maravilha! E como você aprendeu? Eu juntei as letras. Só isso? É, meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia juntei as letras e consegui. Juntas, elas são palavras. Tia Nininha ficou feliz de ter uma sobrinha tão esperta. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Tia Nininha, para que serve o H? Ora, todas as letras servem para formar palavras, como você me contou. Mas se eu escrever Natália, N-A-T-A-L-I-A, é o mesmo que escrever Natália, N-A-T-H-A-L-I-A. O som é todo igual, com ou sem H. Por isso fiquei nessa dúvida. Para que serve o H? Insistiu. Tia Nininha foi andando com Natália pelo sítio e perguntando: O que nós fizemos na última vez que você veio me visitar? Andamos no caminho da mata. E o que nós vimos? Vimos um ninho de passarinho. Agora, imagina só se eu tivesse que contar isso para alguém sem o H. Eu teria que falar assim: No caminho da mata tem um ninho de passarinho. Vocês entenderam essa história? Conta a história da Natália, essa garotinha que aprendeu a ler e estava toda empolgada, mas a única coisa que ela não entendia era o som do H. E ela perguntou para a tia. E a tia deu um jeito de explicar que mesmo o H não tendo som, em alguns momentos, em algumas palavras, ela faz diferença sim. Então, olha só, na palavra Natália, o H não muda o som, mas na palavra caminho, na palavra ninho e na palavra passarinho, mudou o som da palavra. Olha, a tia explicou para ela, ó. Caminho, se eu tiro o H do caminho, ele vai ficar camino. Na palavra ninho, ó, ninho, mas se eu tiro o H, ela fica nino. E na palavra passarinho, passarinho, se eu tiro o H, vai ficar passarino. Viu só? O H, ele faz diferença em algumas palavras sim. Depende da consoante que está do lado dele. Então, se for o N que estiver antes, vai ficar nho, como no caminho, como ninho e como passarinho. Agora você vai colocar na página 20 do seu livro e vamos começar a analisar algumas coisas sobre o texto. Na lição 1, está falando assim: analise o título dessa história. Vamos voltar lá para prestar bastante atenção no título? Vamos ler novamente o título dessa história? A menina de nome enfeitado. Por que o nome dela era enfeitado? Você entendeu? O nome dela era Natália. Olha lá, Natália. E aqui a gente consegue perceber bem por que o nome dela era enfeitado. Ó, nessa parte que ela fala as letras para escrever Natália, dá para perceber que Natália sem H tem o mesmo som de Natália com H. Então, por que o nome dela é enfeitado? Porque tem a letrinha H. Não faz diferença no som, mas deixa o nome mais bonito. Então, voltando na página 20, agora que a gente já analisou o título, você vai responder a letra A. Qual é o enfeite do nome da menina?
Pinte e explique sua resposta. Você vai pintar o enfeite do nome dela. Letra B. Que outro título você daria para esse texto e por quê? Então, você vai pensar, qual outro título você daria? Você lembra o que quer dizer título? Aqui tem um lembrete, nessa caixa de texto aqui embaixo. O título apresenta uma palavra ou frase que resume o assunto e pode se relacionar ao texto de forma criativa, deixando o leitor curioso. Então, lembre-se, esse título que você vai inventar para o texto tem que ter a ver com a história da Natália, tá bom? Agora, eu quero que você pense sobre o texto que a gente leu e responda essas questões. Não precisa escrever, tá bom? As do número 2 você vai falar verbalmente. Você pode conversar com a mamãe, com a titia, com o papai, com a vovó, com quem estiver te ajudando na lição. Então, letra A. Por que Natália estava com mais pressa naquela visita ao sítio? Letra B. Como tia Nininha mostrou para a sobrinha a importância do H nas palavras? Letra C. Quais eram os sentimentos da menina quando chegou ao sítio? Letra D. Como é o relacionamento da sobrinha com a tia? Então, tudo isso já está no texto que a gente leu. E você vai responder agora. Se você não lembrar, volta lá no texto e lê para você tirar a dúvida, tá bom? Depois você também pode fazer a lição 3. No texto, pinte de amarelo as falas de Natália e de azul as falas da tia Nininha. Então, vamos lá. Aqui está o nosso texto. Esse tipo de texto que tem essas pessoas falando, a gente chama de diálogo essa parte que as pessoas falam. Vocês podem perceber que quando tem um diálogo, tem esse traço aqui na frente. Esse traço aqui é chamado de travessão. O travessão, ele indica que a pessoa vai falar, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. As falas que forem da Natália, a gente vai fazer de amarelo. Então, vamos pela primeira fala, nesse primeiro travessão. Tia Nininha, eu já sei ler. Quem falou isso? Foi a Natália. Então, a gente já pode pintar de amarelo. Você vai pegar o seu lápis de cor amarelo e vai pintar a fala da Natália. Tá bom? Dei uma entortadinha aqui. Pronto. Agora, de azul, a gente vai fazer da tia Nininha. Vamos ver quem falou a próxima? Que maravilha! E como você aprendeu? Quem falou isso? Foi a tia Nininha. Então, você vai fazer de azul a fala da tia Nininha. Ficou um pouquinho torto, né? Vamos ver se eu consigo deixar um pouco mais retinho para vocês. Agora melhorou. Muito bem. Próxima fala. Eu juntei as letras. Quem que juntou as letras para escrever e para ler? Foi a Natália. Então, você vai fazer de amarelo. E a resposta, só isso? Foi a tia Nininha que perguntou. Então, de azul. Amarelo. Meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia juntei as letras e consegui. Juntas elas são palavras. Essa fala é da Natália, então, amarelo. Próxima fala. Lembra? A fala é só quando tem o travessão na frente. Então, aqui, não é uma fala, tá? Nessa parte aqui, é o narrador que está contando. Tia Nininha ficou feliz de ter uma sobrinha tão esperta. Então, não é nenhuma fala. Agora sim, Mas tem uma coisa que eu não entendo. Tia Nininha, para que serve o H? Quem fez essa pergunta? Foi a Natália, isso aí. Então, você vai pegar o amarelo e vai pintar essa fala da Natália. Azul é para a tia Nininha. Vamos ver se foi a tia Nininha a próxima? Ora, todas as letras servem para formar palavras, como você me contou. Então, também é de azul, porque essa é a fala da tia Nininha. Próximo. Agora, Mas se eu escrever N-A-T-A-L-I-A, é o mesmo que escrever N-A-T-H-A-L-I-A. O som é todo igual, com ou sem H,
Por isso eu fiquei nessa dúvida. Para que serve o H? Então, essa dúvida grande foi da Natália. Então, você também vai fazer de amarelo. Próxima fala do nosso diálogo. O insistiu não precisa, porque o insistiu não é alguma coisa que ela falou. Isso é só o complemento, tá? Tia Nininha foi andando com a Natália pelo sítio e perguntando. Então, aqui, ó, também não tem fala. Aqui é só o narrador contando a continuação da história. Aí sim, ó, aqui tem o travessão. O que nós fizemos da última vez que você veio me visitar? Quem fez essa pergunta? Quem que mora no sítio? A tia Nininha. Então, essa é uma fala da tia Nininha. Aí tem a resposta. Andamos no caminho da mata. Foi a Natália que falou isso. E o que nós vimos? Quem fez a pergunta? Tia Nininha. Aí vem a resposta da Natália. Vimos um ninho de passarinho. Então, de amarelo. E a última fala. Agora, imagina só se tivesse que contar isso para alguém sem o H. Então, essa última fala foi da tia Nininha. Então, você também vai fazer de azul. Vocês entenderam? O diálogo é quando tem um texto que uma pessoa conversa com a outra, tá? Então, nesse texto aqui, o narrador conta história, que é a pessoa, quando tem alguém contando história, essa pessoa é narradora. Todas essas falas aqui são do narrador da história. Mas onde tem o travessão, que é esse tracinho que a Pro falou, é onde tem as falas dos personagens. Então, chama-se diálogo quando um personagem conversa com o outro. E para terminar a lição de português, vamos fazer também a página 21. Você vai colocar aí na lição 4 agora. Você vai ler essa parte da história que conta como foi que a Natália aprendeu a ler. Tá escrito assim, ó. Meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia, juntei as letras e consegui. Juntas elas são palavras. Então, foi assim que a Natália aprendeu a ler, brincando de letrinhas com o papai dela. Vendo, conhecendo, até que um dia ela conseguiu a ler. E você, como foi sua experiência com leitura? Como você aprendeu a ler? Você vai escrever aqui nessa parte, tá bom? Lição 5. Quais são os elementos da história de Natália? Escreva e desenhe. Então, é só você escrever o nome em cada quadro de acordo com o que está sendo pedido. Então, no primeiro quadro, personagens. Você vai escrever o nome dos personagens que tem na história que a gente leu e desenhá-los. Lugar. Em que lugar aconteceu a história? E vai desenhar. E o problema. Tinha um problema lá na história, né? A Natália tinha um problema. Qual era esse problema? Você vai desenhar e escrever. E na lição 6, você vai inventar um final para a história. Seja criativo, pense bem, ó, onde a história terminou, foi quando a tia Nininha contou como ficariam as palavras sem o H. E o que será que aconteceu depois? Você vai inventar esse final para a história, tá bom? Por hoje é isso, turminha. Essa foi a nossa aula de português hoje. Fizemos a leitura e a análise desse texto. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau!